Olha, a recente posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos marca o início de um novo capítulo nas relações internacionais. Para o Brasil, essa mudança no cenário político norte-americano pode trazer uma série de impactos significativos, desde questões econômicas até influências políticas e ambientais. Com o objetivo de esclarecer como o retorno de Trump à Casa Branca afeta o Brasil, vamos conversar com o cientista político e professor da Universidade Federal de Goiás e Pontifícia Universidade Católica, Luiz Signats, sobre os principais pontos de interesse e preocupação para o país. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Daiane. Prazer enorme estar novamente na TV Pai Eterno. Doutor, é um assunto um assunto realmente muito importante, porque muitas vezes as pessoas não entendem por que se fala tanto dessa posse, por que se fala tanto dos Estados Unidos. E a gente sabe, né, que afeta diretamente todo o mundo. Então, para começar, eu queria que o senhor respondesse quais são as principais políticas econômicas que o Donald Trump pretende, né, implementar em seu segundo mandato e como elas podem impactar a economia brasileira. Olha, Daiane, a posse do Donald Trump, ela vem acompanhada de uma mídia muito forte, de uma força de marketing muito grande, e isso faz com que, especialmente por estar acontecendo nos Estados Unidos, a gente dê uma importância, às vezes, muito maior do que aquilo que realmente tem a posse no presidente dos Estados Unidos. O Donald Trump venceu as eleições não tanto por causa de uma onda radical dentro dos Estados Unidos. Ele venceu a eleição como acontece em qualquer democracia do mundo. O governo Biden era um governo mal avaliado, um governo relativamente fraco, que teve problemas, inclusive, para se colocar como candidato à reeleição. Foi substituído no meio da campanha pela Kamala Harris, e isso mostrou que era um governo que tinha lá suas fragilidades. E quando acontece sempre, até nos municípios de Goiás isso acontece. Quando você tem um governo mal avaliado, normalmente a população tende a eleger seu opositor. E por essa razão, sobretudo, é que o Donald Trump foi eleito. Agora, ele aparece com uma força maior, com maioria no Congresso dos Estados Unidos, e com um discurso muito mais nacionalista e muito mais radicalizado do que aquele que ele teve no primeiro mandato. Isso é preocupante? Sem dúvida nenhuma que é. Os Estados Unidos não é um país qualquer. Os Estados Unidos é o maior PIB do mundo. Os Estados Unidos é o governo mais poderoso do planeta, o governo mais armado da história do mundo e o governo mais armado do mundo. Então, tudo isso representa um risco. Agora, o que risco especificamente, especialmente do ponto de vista econômico, e para falar daquilo que você falou, que é a relação, as consequências que isso pode ter para o Brasil e para os demais países do planeta. Eu diria para você, Daiane, que o Trump é a primeira grande reação norte-americana à mudança do sistema de poder no mundo. Nós saímos recentemente de uma bipolaridade, nos últimos 40 anos, que é aquela polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética que prevaleceu na Guerra Fria, para uma distribuição multipolar do sistema de poder no mundo. O mundo passou a se formar em forma de blocos de poder. O primeiro grande bloco foi a Comunidade Europeia, que se uniu em torno de uma moeda única, que foi o euro, e agora, mais recentemente, no século XXI, a emergência do BRICS, essa coalizão de países das quais fazem parte alguns dos países mais populosos do mundo, como é o caso da China, da Índia, junto com países emergentes, como é o caso do Brasil e da África do Sul. E essa multipolarização na distribuição de poder do mundo tem feito paulatinamente com que os Estados Unidos perca aquela hegemonia, aquela centralidade que ele tinha. Então, há um risco muito grande dos Estados Unidos, em curto a médio prazo, se tornar uma potência de segunda classe. E isso preocupa os próprios Estados Unidos. A reação ultranacionalista do Trump é muito uma grande reação a isso que começa a acontecer. Para você ter uma ideia, na economia mundial, como é que a relação dos Estados Unidos começa a se transformar?
A Arábia Saudita, recentemente, que é um parceiro comercial antigo, histórico dos Estados Unidos, já anunciou que não vai renovar com os Estados Unidos o acordo que mantém o dólar como moeda obrigatória nas negociações do petróleo. Isto é, anuncia-se a partir do Oriente Médio o fim do petrodólar, o petrodólar, que é uma das coisas que mantém a moeda norte-americana como moeda de negociação no mundo inteiro. Isso enfraquece o dólar, enfraquecendo o dólar, enfraquece de cara os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são o governo que mais gasta acima da sua arrecadação no planeta. O maior déficit público do planeta, a gente fala tanto de déficit público no Brasil, o maior déficit público do planeta é o dos Estados Unidos. Em qualquer país do mundo, inclusive no Brasil, se o déficit público for alto, pressiona a moeda e a inflação do país aumenta. Nos Estados Unidos isso não acontece. Por quê? Porque os Estados Unidos, quando gastam mais do que arrecada, a inflação que aumenta é a do mundo inteiro, porque a moeda norte-americana é a moeda de transação internacional. Caso ela perca esse status, como é o que parece que começa a acontecer, os países crescentemente estão começando a negociar nas suas próprias moedas, como acontece com a Rússia, como acontece com a China, o iene chinês cada vez mais se torna uma moeda de troca internacional, ainda não é significativo. Os Estados Unidos, o dólar ainda é bastante central. Mas se houver o fim do petrodólar, a moeda norte-americana, com certeza, perde essa capacidade e os Estados Unidos perdem o poder de influenciar economicamente o mundo inteiro. O Trump está tentando reagir a isso. Só que ele reage a isso ameaçando os demais países. Ele está fazendo um discurso. O discurso de posse dele foi um discurso interno, para ele se consolidar junto à população norte-americana. É um discurso nacionalista, claramente. Ele, por exemplo, quando ele diz que vai parar de taxar os americanos para começar a taxar os países, isso significa o quê? Significa que, por exemplo, para o Brasil, o produto brasileiro vai ser sobretaxado nos Estados Unidos e nós vamos ser impedidos de vender para os Estados Unidos, e os Estados Unidos vão usar o poder que eles têm de influência para fazer com que a gente não taxe os produtos deles, e a gente vai começar a tomar um prejuízo crescente na balança comercial com os Estados Unidos. Se isso acontecer, eu acho que pode ser que os Estados Unidos comecem a dar um tiro no pé bastante forte. Por quê? Porque se as relações internacionais de um país grande e hegemônico como os Estados Unidos não fizer prosperar os outros países, pode ser que os Estados Unidos percam mais do que ganhem, porque isso empurra os países emergentes, como é o caso do Brasil, para negociações com outros países. Isso já está acontecendo já faz um certo tempo. Os Estados Unidos, eu não sei se você sabe, Daiane, é o segundo país mais importante nas negociações econômicas do Brasil. O país com que o Brasil hoje mais tem relações comerciais não é os Estados Unidos, são a China. E é contra a China, sobretudo, que o Donald Trump está trabalhando. Até onde ele vai com isso? A gente não sabe. Até onde o discurso dele é um discurso beligerante, vai se consolidar. Ele está falando em aumentar o território dos Estados Unidos. Falou em incorporar o Canadá, falou em incorporar a Groenlândia, falou em chamar o Canal do México de Canal da América, ele vai invadir o México, falou de tomar o Canal do Panamá de volta do Panamá, porque o Canal do Panamá está servindo para a China e ele não quer que isso aconteça. Até onde que vai esse expansionismo norte-americano? Será que nós vamos ter guerras de conquista novamente? A última vez que nós tivemos isso foi a Alemanha nazista. Será que nós temos um Trump, um novo Hitler? Eu acredito que não, espero que não. A gente tem que torcer por que não. Agora, os Estados Unidos têm a maior armada do planeta, é o país mais armado do mundo e isso é extraordinariamente perigoso. Então, nós temos que olhar com cuidado, olhar atentamente e esperar que a racionalidade das negociações internacionais, a racionalidade econômica prevaleça e a gente não tenha uma tragédia a curto prazo nas relações internacionais com os Estados Unidos. Ô, professor, corre o risco, por exemplo, de aumentar as coisas aqui no Brasil, preço de alimento, preço das coisas. E outra coisa, também pode prejudicar o brasileiro que mora nos Estados Unidos? Olha, o brasileiro que mora nos Estados Unidos com certeza vai ser prejudicado. Eu estou vendo aí a ala de apoio da direita brasileira, especialmente os bolsonaristas, eles festejarem a vitória do Trump. Olha, existem mais ou menos 250 mil
brasileiros, a maioria deles em condição ilegal, tentando sobreviver dentro dos Estados Unidos. O Bolsonaro, na última eleição, teve quase 70% dos votos das pessoas que moram nos Estados Unidos, contra 30 e poucos por cento dos votos de Lula. Isso, aquela população, os brasileiros que moram lá e que votou na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. E são exatamente esses bolsonaristas que provavelmente vão ser perseguidos nessa onda xenófoba que o Donald Trump, com certeza, vai fazer valer dentro dos Estados Unidos com o que eles mesmos estão chamando de deportação em massa. Então, muito provavelmente, eles vão expulsar muitos estrangeiros do país, a comunidade hispânica, as comunidades que não são de língua inglesa, que estão nos Estados Unidos, boa parte delas, inclusive, apoiaram Trump, então a gente precisa ver o que vai acontecer. Se houver deportação em massa, com certeza, nós teremos um retorno em termos de agressividade, de perseguição dentro dos Estados Unidos contra essas mesmas pessoas que apoiaram o Bolsonaro e que estão apoiando o Trump. Então, essa contradição é uma contradição que eles vão ter que resolver, mas, com certeza, nós vamos ter problema a curto prazo, porque é uma coisa, como é que eu diria, é um tipo de política interna nos Estados Unidos que não toca diretamente o problema econômico deles. Então, eles podem, é uma coisa que ele pode cumprir com facilidade lá, porque é uma ação de força, que ele pode cumprir com facilidade para fazer valer a palavra dele junto ao eleitorado dele, e esses prejuízos individuais ou esses prejuízos a essa população, eles são absorvidos com tranquilidade dentro dos Estados Unidos. Então, eu acho que vai sim haver uma perseguição muito forte aos brasileiros e aos hispânicos em geral dentro dos Estados Unidos, especialmente aqueles imigrantes que estão lá ilegalmente, tentando sobreviver, tentando ganhar a vida. E quais as consequências que isso vai ter para o Brasil, do ponto de vista social, são consequências muito graves, né? Mas, com certeza, o Brasil vai receber isso. Eu acho que o governo Lula deve se mobilizar para receber esses imigrantes, para repatriá-los com tranquilidade e tocar a vida para frente. A grande preocupação que eu tenho é realmente com as relações comerciais, com a pressão que os Estados Unidos vão fazer sobre a América Latina, que eles sabem muito bem que a gente não tem poder bélico para enfrentar, nós não temos bomba atômica, não somos países nucleares, países que possuem bomba atômica e que, portanto, não podem ser invadidos, não podem ser pressionados. Há uma história de pressão dos Estados Unidos sobre a política brasileira e, caso os Estados Unidos adotem, como promete o Trump, uma política de eles lucrarem com as negociações comerciais e não permitir que os países lucrem, ou seja, uma política mais predatória do ponto de vista da economia internacional, eu acho que a curto prazo nós podemos sim ter problemas com a nossa economia. Ótimo. Mas é como eu te disse, esse problema é um problema insuperável? Eu acredito que não, porque o Brasil faz parte do BRICS, que é um bloco hoje que se tornou um bloco muito forte e que causou, e por essa razão, causa preocupação nos Estados Unidos. E o Brasil tem hoje alternativas comerciais aos Estados Unidos que são bastante vantajosas, de forma que eu acho que deve haver um impacto, mas eu acho que a curto prazo, em coisa de dentro do mandato do Trump, é possível sim que o Brasil suporte essa pressão. A gente tem uma reserva internacional muito forte, nós temos uma economia equilibrada e as relações são construídas com o principal parceiro comercial nosso, que hoje não é mais os Estados Unidos, já foi, mas não é mais, e que é a China. Então, eu acho, sinceramente, que se o Trump quiser acertar na mão em termos internacionais, ele deve desenvolver uma política de atrair os países, de fazer com que os países que negociem com os Estados Unidos prosperem internamente, a fim de ser mais sedutor do que a China. Se ele vier com taxações ou com guerra comercial, eu não acredito que a médio prazo os Estados Unidos vão ganhar mais do que perder com isso. É verdade, professor. Esse assunto não é mais bipolar. Esse assunto é um assunto muito bom, mas a gente vai voltar depois para falar sobre ele, tá? Muito obrigada pela participação do senhor.
Obrigado a você, Daiane, um grande abraço a todos e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. É um jornalismo excelente. Obrigada.